Boa noite, parabéns pela vitória. Lógico, uma pergunta de Cássio, o que é que você achou do jogo, mas eu queria que você pudesse especificar os dois tempos, porque, na minha opinião, não sei se você concorda, o segundo tempo talvez tenha sido o melhor do Náutico nesta Série C, principalmente sob o seu comando. Obrigado, parabéns. Olha, nós não jogamos contra uma equipe qualquer. Então, nós jogamos contra uma equipe que tem algumas evidências positivas, que nós trabalhamos a semana toda, estudamos a semana toda, e eles fizeram no jogo. É um time de gatilhos muito rápido na marcação saída de bola. Eles deixam tocar para dar o gatilho. Um centroavante maravilhoso nesse sentido, centroavante feríssimo, né? Altamente competitivo, agressivo. E a gente sabia que nós íamos ter alguns problemas, né? Eu mantive e trabalhei muito a semana esse lado esquerdo nosso, para a gente fazer uma flutuação de dois jogadores super interessantes. Só para vocês terem uma ideia, os dois jogadores que a gente influenciou durante a semana a fazer esse rodízio, ora por dentro, ora por fora, o Lucas mesmo saindo deu 31 sprint, acima de 25 km, o Vinícius 27. Então, dois jogadores que cresceram muito no decorrer da partida. Há muito tempo que eu não trabalhava bola parada defensiva, porque eu sempre falo para eles que bola parada defensiva a gente resolve muitas coisas dentro do campo, discutindo, cobrando, brigando entre eles. E eu fazia outras coisas em vez de bola parada defensiva, mas como eu conheço o Thomas, foi meu jogador, e eu trabalhamos ontem essa bola parada defensiva, que é o maior perigo deles, e nós oferecemos essa bola parada defensiva, mas em cima de uma coisa que me deixa revoltado, né? Você pega um árbitro que picotou o jogo o tempo todo, que deu 6 cartões amarelos para o meu time, e vem me cobrar com 30 segundos de jogo. 30 segundos de jogo ele foi lá me cobrar. Cobrar o quê? A minha presença? Mas sabe o que é isso? Quarto árbitro, meu irmão. Quarto árbitro. Esse rapaz parece que ele tem uma perseguição com o Náutico. Esse Diego. É uma perseguição. Hoje, antes de começar o jogo, todo mundo me orientou. Então, quer dizer, é a informação do quarto árbitro. Aí sabe o que ele falou para mim? Que o árbitro me conhece porque ele já tinha me arbitrado. O dia que esse árbitro arbitrou um jogo meu, apitou um jogo meu, você entende? Nós estávamos disputando uma decisão que o primeiro jogo nós tínhamos um ganho de 6-0 do Vila. Ele fez um jogo, nós estávamos com 6 gols de frente e ainda ganhamos o outro jogo de 4-0. Eu nem participei do jogo praticamente. Aí ele vem fazer isso. Aí eu vou contar outra história, o que é a perseguição de árbitros que fica como quarto árbitro. Sabe que hora que eu tomei o cartão amarelo? Eu escutei ele falando para o árbitro: eu não vou ficar mais no banco do Náutico porque eles não atendem nada, eu vou para outro banco. O árbitro saiu lá do meu campo, veio e me deu o cartão amarelo. Sabe por que o árbitro falou que me deu o cartão amarelo? Porque eu tenho que tomar conta do banco. Eu acho que é responsabilidade. Você sabe o que o árbitro fez no segundo tempo? Pô, professor, me dá uma força aí, controla o banco, porque senão eu fico mal com... Aí, quem comanda eles? Aí eu falei: pô, você tem que me pedir favor agora, por que na hora que você me deu o cartão amarelo, você não fez esse pedido? Pô, professor, vamos aí, segura esse banco. Não, você me deu o cartão amarelo, agora está querendo favor meu? Vou fazer favor nenhum para você, não. Falei exatamente desse jeito. Então, me chama a atenção. E outra coisa, viu? É o segundo jogo que nós fazemos um gol e dão um impedimento na ultrapassagem. Né? Foi assim contra o Figueirense, tá entendendo? E foi assim hoje no primeiro tempo, no início do segundo tempo. O gol que o Paulo empurrou a bola não estava impedido. Tá? O pessoal passou, porque o pessoal está lá em cima trabalhando, passou para mim na hora. Então, temos que ter atenção. Né? Eu acho que o jogo em si foi um jogo muito tático no primeiro tempo, muito difícil. Eles baixam o volante para a zona, entre os dois zagueiros. Eu achei que a mobilidade do meu ataque central não foi boa. E muitas vezes, quando a gente estava com a bola dominada, que era o Vinícius que fazia essa ligação, eles encaixotaram o Vinícius umas 3, 4 vezes e roubaram essa bola do Vinícius, e aí era o perigo. Porque o Thomas é o jogador dele que fica atrás dos meus volantes para fazer o time deles jogar com velocidade. Nós controlamos no segundo tempo fazendo algumas cobranças. Né? Eu achei que o Paulo estava muito estático. Muito estático. O nível de sprint, o nível de participação estava baixo. E ele
Tanto que estava alto que ele melhorou, estava baixo que ele melhorou. Ele fez praticamente o triplo dos sprints que ele fez no primeiro tempo, que o sprint é a participação do jogador. Você está entendendo? É a mobilidade do jogador. Porque são sprints curtos, 5 metros, 10 metros, 20 metros, e você se coloca numa condição de receber essa bola. Melhoramos isso, e aí para mim o Vinícius, no segundo tempo, fez o jogo do Vinícius, o tempo todo do Vinícius no Náutico. Nós fizemos o garoto flutuar um pouco mais pelo meio, e o Vinícius dar velocidade pela lateral. Nós sabíamos que aquele lado era um lado que nós podíamos ter vantagem, a gente conhece bem, estudamos bem os dois jogadores do lado, tanto o central quanto o lateral direito, e fizemos um segundo tempo brilhante. Um segundo tempo de uma semana de trabalho, de muita dedicação. O grupo, no primeiro treino, sabia que eu ia mexer. Eu não confirmei nada, mas eles já me conhecem um pouquinho. Quando eu faço as primeiras mexidas nos trabalhos táticos, dificilmente eu vou mudar, né? E foi muito importante. Eu acho que um time que definiu 17 vezes a gol, com 7 dentro do gol, já melhoramos muito nesse sentido. E outra coisa, né? A gente, defensivamente, nós passamos a régua mais uma vez. Você fazer uma competição dessa. Esse grupo foi dirigido por mim 12 vezes. Você entende? Nós tomamos 4 gols. E olha que a gente fez uma coisa hoje que eu parabenizei eles. Nós fizemos 1-0 e continuamos marcando pressão. Fizemos 1-0 e continuamos dentro do adversário. Aí nós neutralizamos o quê? Neutralizamos a velocidade deles. Tanto que o nosso amigo treinador, o Júnior, mexeu nos 3 atacantes. E esses 3 atacantes deles, somando, fizeram 20... Quer dizer, o ataque deles, né, a parte ofensiva deles, fizeram 24 gols na competição. 24 gols. Eles tinham feito o dobro que a gente tinha feito. Mas enfrentou um time que foi altamente dedicado no aspecto tático e eu acho que nós fizemos por merecer muito mesmo esse resultado. Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre a moral que vencer um aniversário desse naipe pode dar ao seu time. Se chegou no nível que você acredita que vai passar no G8? E se você pudesse fazer a relação, não é coincidência, claro, quando você chegou, uma das coisas que você falou que ia melhorar o Náutico era o aspecto físico. Depois do aspecto físico, você teria a intensidade que você iria desejar. A relação dessa melhora da parte física do Náutico com essa defesa disparadamente a menos vazada da competição. Eu escutei muita abobrinha quando eu cheguei. Muita abobrinha. Tem os... Sabe, eu respeito todas as críticas, eu respeito tudo. Agora, tem uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem, é o trabalho. O resultado, eu acho que cabe crítica de qualquer um, cabe elogio de qualquer um. Agora, o trabalho é difícil. São poucos que entendem. Incrível, né? Acabaram as contusões. Incrível, né? Aprender a treinar. Aprenderam que o sarrafo é lá em cima do dia a dia. Vai doer, vai machucar. Hoje nós já estamos aí. O Arnaldo não termina o jogo. Olha aí o Arnaldo terminando o jogo seguido. E assim vai. Você não faz um jogo no nível que nós fizemos no segundo tempo se esse time não estiver bem fisicamente. Quer dizer, então o preço é muito alto. As exigências minhas são muito grandes no dia a dia, né? E eu tenho, acima de tudo, uma comissão técnica muito capacitada, né? Eu não tirei o Thomas do Náutico quando eu estava no Paysandu de graça, não. Você entende? Em termos de trabalho de força, eu até hoje eu não tive nenhum preparador físico para trabalhar tão bem a parte de força como os Thomas trabalham. E ele foi trabalhar comigo no Paysandu porque na época do Robson Gomes, praticamente a parte de força quem cuidava era o Thomas. O Robson deu essa liberdade para ele e eu busquei em cima disso porque hoje, com a intensidade que se joga, você entende? A parte de força ela é necessária. É o primeiro treino da semana. O primeiro treino da semana é levantar ferro. É levantar ferro e fazer transferência dentro do gramado com jogos. Então eu estou muito feliz porque eu sei que esse grupo está pagando um preço, sabe? E eu sei também que nada vai ser tão simples, né? Não é porque eu estou colocando o Vinícius nessa função, você entende? E variando ele pelo lado, por dentro e pela esquerda, porque a agilidade do Vinícius sem a bola, ela é fundamental para mim marcar pressão. E o Lucas me ofereceu isso. Quando eu recebi os dados do Lucas, do Cuiabá, e nós temos que enaltecer um clube que muitas vezes fala, mas o Cuiabá não tem camisa. Que organização! O Cuiabá deu pra gente e só faltou dar o raio-x assim, da vida
desde o dia que o menino nasceu. E nós sabíamos que ele ia suportar essa situação. Um jogador interessante, porque ataca a linha, um jogador técnico, eu acho ele um pouco acima da média da divisão. Se ele se cuidar, se ele fizer aqui no Náutico o que eu espero, ele vai ser um jogador que vai projetar bem, porque é um jogador de 23 anos, oriundo de times menores lá do Mato Grosso. E eu estou muito satisfeito porque a gente tem conseguido mudar muita coisa no Náutico, no dia a dia, e a gente tem conseguido sensibilizar uma coisa que é fundamental, o torcedor. Antes de começar o jogo, eu falei para o Guilherme, peraí, é melhor agora jogar segunda-feira à noite do que jogar no sábado à tarde, porque realmente a torcida do Náutico hoje foi de uma participação maravilhosa, você entende? Só que a torcida do Náutico aprendeu uma coisa, com nós trabalhando aqui, a confiar que tem trabalho. Nós vamos errar, nós vamos fazer jogos ruins, vai acontecer problemas, mas sabe que a seriedade de trabalho vai existir sempre. E esse grupo, ele pode ter uma limitação técnica, né, muita cobrança em cima da grandeza do Náutico, mas ele não tem limitação de trabalho. Não tem limitação de trabalho. Eu chamei a atenção da minha comissão técnica, porque desde quando eu cheguei praticamente, o Bezenga, o Kelvin e o Patrick, né, não treinaram como sparring, não treinaram em função do time que vai jogar. E eles fizeram uma semana maravilhosa, sem bico, com profissionalismo, sabia que dificilmente ia jogar e se colocar à disposição, muito é obrigação, né? Mas nós temos que enaltecer, porque hoje tem jogador que não pode ficar fora, que o mundo acaba, né? Aí ele tem o apoio daqueles que acham que ele é craque, que ele não pode ficar fora. Futebol hoje é competitividade. E nós vamos subir o Náutico, você entende? Se Deus quiser, com competitividade. Está faltando alguma coisa, está faltando alguma peça. Esse jogador do Caxias, o atacante, ele era o terceiro reserva lá no Criciúma. E eles buscaram um jogador perfeito para a divisão. Perfeito. Quando eu falei que a possibilidade do Sami, que eu achei assim, nós tínhamos que conseguir trazer o jogador. Nós tínhamos que conseguir trazer o jogador. Você está entendendo? O Sami é a característica desse jogador. É diferente do Paulo, é diferente do Mezenga. Então, o treinador passa a ter alternativa. Essa condição do garoto Lucas me dá, assim, até o pensamento de que a gente não está encontrando e não vai encontrar fácil um meia. Não vai encontrar fácil. Não dá para você trazer por trazer. Você está entendendo? De times aí da Série B, tem o pecado do Volta Redonda, que desequilibrou o jogo agora, Volta Redonda e Atlético. São pouquíssimos meias. Você está entendendo? Pouquíssimos meias. Então, eu estou preocupado, mas eu acho que a gente vai conseguir quebrar essa não ausência, criar mais alternativa no setor. Agora, nós precisamos sim, precisamos de umas duas peças, o clube sabe disso, e a gente tem que correr atrás, porque todo mundo que está junto com a gente nessa fase contratou mais que a gente até agora, nessa janela. Contratou até mais. Para você ter uma ideia, o Maringá contratou 6 jogadores. Só para vocês terem uma ideia. Então os caras estão mexendo. Então o outro campeonato, se Deus quiser a gente vai estar nele, o outro campeonato o bicho pega, porque é desse nível que nós vimos aqui hoje para frente. É uma surpresa o Maringá ter dado uma caída? Você entende? Mas foram os 2 melhores times. Caxias, para mim, foi o melhor time que nós enfrentamos na competição. Time, grupo, trabalho, né? Então, nós temos que estar atento a esses reforços, mas o grupo está me dando uma resposta positiva. Boa noite. Você tem pela frente mais 5 jogos. Você está projetando... 6. 6 jogos. Você está projetando mais quantas vitórias? Qual a probabilidade de pontuação? Se você já fez algum tipo de projeção, ou é jogo a jogo mesmo, não tem jeito. E também aproveito para falar sobre os problemas que você vai ter para o jogo contra o Guarani, nem Igor Pereira, nem ele e nem você, né? Exatamente. Olha, eu não projeto, sinceramente. Não é demagogia, falar que eu sou de jogo a jogo, mas é jogo a jogo. Só que a competição está muito equilibrada.
Está muito equilibrado. Olha a quantidade de empates. Olha o Guarani hoje que podia projetar o grupo dos 8, perdeu o último colocado. Você entende? Então está um equilíbrio, muito empate. Olha o CSA ontem empatando com o Figueirense. Gente, nós demos uma segurada numa boa equipe que é o Figueirense. Aquela deles não conseguir a vitória em cima da gente, nós seguramos um time que tem camisa. Foram 10 mil pessoas no estádio. É como o Náutico. Tá entendendo? Então nós demos uma segurada nesse time. E agora a gente vai pegar outro time direto. Porque para mim o Guarani ainda tá direto na busca da classificação. Eu projeto jogo a jogo. Eu acho que esse resultado aqui hoje foi fundamental. Mas nós não temos nem por que dormir desse esplêndido por causa de um resultado desse. Sexta-feira nós já estamos viajando. Sábado nós vamos ter um jogo. A ausência mais sentida é dos 2 jogadores, porque eu não jogo. Você entende? Se eu tiver chance de trabalhar, eu trabalho até a hora do hotel. Né? Saiu do hotel, eu não posso trabalhar mais. Não é isso? Aí tem o Guilherme, nós vamos levar mais um assistente, acredito eu, e nós vamos em busca de um grande resultado contra o Guarani para a gente. Aí sim, eu acho que daqui 2 rodadas dá para projetar quantos pontos necessários. Porque aí a coisa define, né? Vai ter time que vai ficar... E é importante lembrar, olha o Retrô, saiu daqui, foi lá no Brusque, o Brusque depois de uma bela vitória contra o Maringá, Retrô buscou ponto. Quer dizer, então, esse equilíbrio em cima, nessa divisão, vai acontecer o tempo todo. Eu só espero chegar forte, classificando, e chegar forte na outra fase, com fé em Deus. Professor, boa noite, parabéns pelo jogo, pela vitória. Pegando até um gancho no final da pergunta aqui do Moura, em relação ao sistema defensivo. O Náutico não sofreu gol desde que a Série C voltou, são 4 jogos sem ser vazado. Eu queria saber, não só na avaliação do jogo de hoje, mas nessa sequência, qual a importância desse setor do Náutico está hoje, não só dentro do G8, mas próximo também do G4 da Série C? Olha, eu não vou falar que é importante, que é o setor que está sendo positivo, não. É o conjunto. Pode ter certeza, sem demagogia. Você entende? Porque marcar pressão igual nós marcamos hoje, agressivo igual nós agredimos, nós só fizemos os caras fazer ligação direta. O zagueiro central dele, nós já sabíamos que era só pressionar que ele ligava direto. E outra coisa, foi o jogo que o goleiro deles mais bateu o tiro de meta, porque nós, inclusive, no trabalho nosso, caramba, o cara tenta jogar, tenta sair jogando. Hoje, eu ainda, na palestra, eu falei, olha, eu acho que eles vão também ser um pouco lento no início da saída de bola. O goleiro vai quebrar. Eles têm um belo centroavante que ganha praticamente todas, né? Então nós fizemos o adversário fazer isso. Nós jogamos 70% dentro do campo do adversário. Você tá entendendo? Nós jogamos 70% do tempo foi dentro do campo do adversário. Eu trabalho muito isso. Do meu tempo aqui do Náutico agora, nós tínhamos atingido 65% de todos os jogos jogados no campo do adversário. Eu acho que hoje nós vamos aí para 72%. E normalmente, o último clube que eu trabalhei, eu terminei meu trabalhar com 76% do tempo do jogo no campo do adversário. Nós trabalhamos muito isso. E hoje, eu acho que nós aumentamos o sarrafo. E é importante isso porque mantém o adversário longe do seu gol. Então, a minha defesa está sendo... Eu achei assim, que o Matheus, hoje, como se diz, ele passou a régua. Ele não deu chance para nada. Quer dizer, individualmente também, a disputa também existe, que eu estou com o Mailton, né? O nosso central, é um nome meio, né? Maestro, o nosso central, e nós estamos com o Índio, forçando eles jogarem pra caramba, porque é um garoto que eu aposto muito como zagueiro de uma equipe que precisa de jogador rápido, né? E eu estou feliz porque o conjunto está propiciando nós não tomarmos gol. E sem falar outra coisa, né? Porque o Muriel salva. Você já viu alguém contratar goleiro para ele tomar gol? Você contrata o cara para ele defender. Então, o Muriel está fazendo aquilo que é importante para o conjunto não tomar gols. Então, méritos de todos eles. Professor, boa noite. Oi, Lilian, tudo bem? Já vi muita contratação de goleiro aqui para tomar gol, mas vamos lá. Vamos lá, né? Queria falar do setor ofensivo, professor. Você falou da questão do setor defensivo. Queria saber se o Náutico achou a
maneira de jogar realmente ali, e se aquele quarteto ali de frente é o que você imagina como ideal ali para a sequência do Náutico. Eu imagino, sim. Você pode ter certeza. Eu não vou falar para você que daqui a pouco pode ter um jogo que eu vou colocar mobilidade do lado direito, o Hélio tem uma característica, o Kevin tem outra característica, só que eu acho que o Hélio, ele dá mais peso no setor, né? Ele dá mais peso, é um jogador que eu vou falar dentro do que é o jogo fora de casa, o Hélio faz falta. Dentro do que é o jogo fora de casa, o Hélio vai fazer falta, nesse sentido. Porque eu gostaria de ter esse volume de jogo nas laterais com o jogador que arrasta, né? E essa foi a nossa situação. Eu quero deixar bem claro, a minha mexida foi para fazer o quê? Ter um time mais pesado. Quando a gente fala pesado, não é gordo, não é nada disso. Um ataque mais pesado, um ataque que fizesse sabe, um jogo mais agressivo, né? Com o Paulo flutuando e jogadores bem agressivos. Eu acho que o Lucas e o Vinícius pode muito bem alternar isso que nós usamos. Eu acho que o Vinícius foi decisivo hoje no segundo tempo. Foi o jogador que puxou toda a responsabilidade, e é isso que nós esperamos do Vinícius. Ele sabe disso, né? Mas não é um jogador que você pode naturalmente sair vaiando de graça, porque é jogador de futebol. Esse sabe o que ele quer, esse sabe o trabalho que ele tem que fazer para melhorar, e ele tinha isso na cabeça, né? Eu nem sabia que o gol tinha sido dele, porque eu virei, na hora do gol, eu fui fazer algum comentário, você entende? E eu não vi o gol agora que eu assisti. E eu acho que esse quadrado aí, ele melhor organizado, ele pode dar frutos para nós sim. Nós vamos tentar colocar essa equipe dessa forma no próximo jogo.